segunda-feira, eu quero falar para vocês entenderem qual é a dinâmica das minhas aulas, tá? Por quê? Porque eu divido aula com a Paty, né? Com a Superprof Paty, e às vezes, né, a gente está ali num paralelo, mas nós seguimos a mesma linha de raciocínio, tá? Então, o que eu estou fazendo é continuação do trabalho da Paty e vice-versa, tá? Então, para quem está perdido, prof, cheguei aqui, caí de paraquedas, não sei como que está a situação, a gente vai fazer uma continuação de temas, né? Mas não são temas aleatórios, porque às vezes eu vejo assim, né, na internet, muitos professores, né, que às vezes dão uma aula solta, uma aula aqui, outra aula ali, mas não organizam a cabecinha do aluno, né? Principalmente para o aluno que nunca fez a prova da UERJ, o aluno que ainda está conhecendo o modelo UERJ, que só conhece o modelo Enem. Eu quero dizer para você que está perdido, que você vai ser achado hoje, tá? E eu vou começar pelo arroz com feijão, tá? O arroz com feijão é o basicão que a gente precisa saber. Qualquer prova, anota isso para sua vida, não só para a prova da UERJ, tá? Qualquer prova que você for fazer na sua vida, ela precisa seguir uma ordem, uma organização, tá? Você precisa ter um caderninho. Prof, mas eu estudo online. Não, senhor. Não, senhora. Online também tem que anotar coisas. Porque tem coisa que eu vou falar aqui na live que não vai estar no meu slide. E depois que eu falo, eu também não vou ficar lembrando o que eu falei. Você que é estudante, que é como o professor William, ele fala, né? É diferente o aluno do estudante, né? O aluno, ele tá ali, ó. Ele vai porque é obrigado a ir para a escola. Mas o estudante, ele tá aqui porque ele quer estar aqui. Então, você não é aluno, você é estudante. Então, o estudante é caderninho, tá? Na mão. E é isso que você tem que fazer. Primeira dica da aula de hoje. Caderninho. Pega seu livrinho. Eu vou mostrar que eu tenho ali o livro online, né? Mas eu também tenho o livro físico. E o meu livro físico é totalmente rabiscado. Olha isso. Não sei se dá para ver. Mas ele tem rabisco. Eu tenho os meus escritos. E cada um tem que fazer o seu. Então, não basta você pegar o slide e ter o slide na sua mão, porque ele não é suficiente, você precisa anotar. Coisas que nós estamos falando aqui são importantes que nós façamos essas anotações. Então, todo mundo pega um caderninho, faz de conta que você está numa sala de aula, porque você está numa sala de aula, você não está de qualquer forma. E outra coisa, na hora que a gente for assistir essa aula, né, quem está aqui ao vivo, não fica deitado na cama, jogado no sofá, de qualquer jeito. É postura de estudante. É isso que vai te diferenciar dos demais, tá? A gente tem que sentar, botar uma mesa, sair do barulho. Tem gente na minha família, tá tendo churrasco aqui em casa. Gente, galerinha, beijo, até daqui a pouco. Eu tô ali estudando. Vai para um lugar de silêncio, você precisa ter foco. Isso é que vai te diferenciar dos restantes dos alunos, tá bom? Pessoal que está falando aqui no chat, né? Precisa anotar? Não, não precisa, é uma aula extra. Porém, eu estou aqui no chat, eu estou olhando o chat e eu quero que você fale comigo no chat, porque eu vou ler o que você está escrevendo. E ao final da aula, quando ela for publicada, né? Todas as nossas aulas do Pré-UERJ, quando for, deixa seu comentário lá no YouTube para mim. Coloca, prof, gostei da aula, gostaria de ver tal coisa, achei interessante tal pegada. Eu não quero só assim. Fulano de tal, presente. Parece que é obrigatório, sabe? Parece que o aluno está ali porque ele foi obrigado a colocar o nome dele ali. Eu não quero isso, não. É claro que a gente precisa fazer porque é uma regra do nosso programa, né? Colocar a lista de presença. Mas é importante que, além do seu nome, você coloque ali, prof, eu gostei de tal coisa que você falou, ou eu não entendi tal situação. Eu quero que vocês mostrem engajamento. Não é engajamento no meu vídeo ser publicado e ter muita visualização, não, porque eu não estou nem aí para isso. É para a gente saber quem de fato é estudante e quem é só um aluno que está botando o nome porque precisa ter a presença, tá? Para mim, o importante é que você demonstre a sua participação efetiva aqui no chat e quando acabar lá no YouTube, deixa a curtida, deixa um comentário, porque aí eu vou ver, o aluno realmente está interessado. Beleza? Então é isso, tá? E agora, antes da gente falar da aula propriamente, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu abrir aqui, tá?
Eu não sei se todos sabem, né? Se todos fazem esse passo a passo. Eu mudei aqui, ó. Sempre que eu entro, eu coloco assim, ó, vestibular UERJ. Você põe no Google, vestibular UERJ. Aí vai aparecer aqui assim, ó, vestibulares. E aí você vai fazer esse passo a passo aqui, ó, vestibulares. Tem toda a lista, tudo aqui, ó, todos os anos. Você vai botar aqui, ó, vestibulares, primeiro exame de qualificação, que é o que nós vamos fazer agora no dia 7 de junho, edital e anexos, tá? E aí vai aparecer essa página que nós estamos. Aqui, gente, vai aparecer para vocês assim, ó, calendário com todas as informações, competências e conteúdos básicos. Então, eu quero mostrar para você que a minha aula da Super Prof. Tami, ela não é uma aula solta, é uma aula que é seguida por um edital. Não é fonte e vozes da minha cabeça, ou o assunto que eu quero dar hoje. Não, é o edital, tá? Para quem está no grupo do Compacto, né? Eu fiz todas essas aulas. Eu fiz a aula de tipologia, eu fiz a aula dos gêneros, né? A Paty falou um pouco do gênero, falou um pouco do suporte na aula 2, se eu não me engano. A gente falou sobre vários pontos. E aí ficou faltando no compacto, tá? Ficou faltando no compacto a metade daqui para baixo. Porque a minha última aula que eu dei, eu acho que foi polifonia e intertextualidades. E aí ficou faltando... Ah, não, foi formas de articulação de ideias. Isso eu já dei no compacto. Mas calma, que você que não estava no compacto terá a oportunidade, a partir da segunda-feira, de seguir ali comigo. Ainda no exame de qualificação, a gente vai abordar, para quem não estava no compacto, é claro que eu não vou poder detalhar tanto como eu detalhei no compacto, mas no pré-UERJ aqui, gratuito, aberto no nosso YouTube, eu vou seguir ali o padrão do edital da UERJ, tá? E eu queria mostrar para vocês que esse edital, se você pegar os outros anos, ele se repete. Ele não é um edital que tem muitas alterações. Mas atenção, não é porque nos anos anteriores não tivemos muitas alterações que você, estudante, tem que deixar em aberto. Não, você precisa imprimir isso aí. Ou escrever no seu caderno. Pronto, check. Eu já vi tipologia. Check. Já foi. Eu já vi gênero, check. Eu já vi organização textual. E assim que você tem que fazer, porque você precisa estudar com base no edital. Então, não basta você ficar viajando, não. Tem que sentar e anotar o que você já viu e aquilo que você tem dúvida. Então, na aula de hoje, tá? Foi uma escolha que os nossos alunos do Compacto decidiram. Não foi o que eu quis, não, tá? Foi o que eles quiseram. Eu peguei a maioria, falei, pronto. Vou abordar o que foi pedido no grupo, tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês que eu também sou uma pessoa super acessível. Quando vocês quiserem falar comigo, venham e falem. Manda mensagem para o professor William, para a Thaís Maria, para os organizadores do pré-UERJ, ou, preferindo, eu vou deixar aqui no chat agora, ó, o meu Instagram, superprof, tudo junto, Tami com H e Y, tá? Superprof Tami. Esse é o meu Instagram. Precisou falar comigo? Manda mensagem. Eu estou sempre abrindo uma caixinha de pergunta, eu estou sempre fazendo ali algumas anotações importantes. Esta semana eu vou gravar um vídeo explicando coisas importantíssimas sobre o primeiro EQ. Tá? Vai ser um videozinho curtinho que eu vou elaborar, mas dando dicas daquilo que você precisa prestar atenção. Então, fica de olho também no meu Instagram. Pode me seguir, pode mandar mensagem. Sempre que eu posso, eu respondo vocês. Tá? O importante é que nós façamos essa troca. Né? Por quê? Porque aí vocês podem me mostrar, professor, eu tô com dificuldade em tal situação, você pode me ajudar? Claro que eu posso, eu estou aqui para isso, tá? Então, eu gostaria de dizer que é uma troca e que precisa ter um retorno de vocês, para que a gente possa entender qual é a pegada, qual é a maior dificuldade, né? E, é claro, com base ali, sempre no nosso livro. Então, foca no edital,
foca em tirar dúvidas sobre aquilo que está no edital. Não adianta você ficar procurando coisa que não está no edital, porque não vai cair na prova. Então, é isso, tá? Estou mostrando para todo mundo aqui que o edital é aberto, é só entrar na página Vestibular UERJ e você vai ver tudão que pode cair na tua prova, beleza? Agora, com base nesse edital, qual foi o escolhido, né, mediante a nossa turma do compacto? Foi o tema de relações semânticas, tá? Recursos estilísticos. Então, eu peguei 2 assuntos que se completam, que estão no edital, e toda a minha aula é baseada nesse edital com trechos reais do livro, tá? Trechos reais. Então, eu pego o trecho real do livro e coloco. Antes de mostrar aqui, eu também queria apontar para vocês que o livro que eu estou usando, tá? A edição que eu estou usando para referenciar o meu slide é essa edição em PDF, tá bom, gente? É uma edição, não é o livro físico. Então, quando vocês pegarem referências do meu slide, vocês vão perceber que a paginação está de acordo com esse PDF aqui, ó, que começa na página 13, ó. Então, é diferente, porque, por exemplo, o livro físico, tá? Só para vocês não se confundirem na hora de que eu fizer os apontamentos, tá? O livro físico, meu, ele começa na página 15, tá? E o PDF começa na página 13. Aqui, ó, página 13. Então, tem uma diferença de paginação, tá bom? Mas, de qualquer forma, é só para vocês saberem, porque tem alguns trechos aqui da aula e que vocês podem ficar ali preocupados, mas não está batendo. Não, é porque eu estou usando para a aula sempre o trecho do PDF, porque é mais fácil de copiar e colar do que ficar digitando, entendeu? Então, é só mesmo por causa disso. Então, vamos lá. A galera escolheu recursos estilísticos e semântica. Então, a gente vai compreender como que esses recursos estilísticos e como essa semântica se dá dentro do livro Ainda Estou Aqui, tá? Então, toda a nossa relação será para uso do livro, ok? Então, vamos lá. Preparados? Caderninho na mão? Bora que bora, tá bom? Eu dividi, então, em partes, tá? A primeira parte será toda de relações semânticas e a segunda parte será toda de recursos estilísticos, já que são 2 conteúdos do edital que nós vamos ver na aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Esse recurso estilístico, né, e essa relação semântica, elas vão se completar. Então, vamos por partes. O que são relações semânticas, tá? A semântica é uma grande área da língua portuguesa. Quando a gente está na escola, a gente tem o professor de gramática, que ele vai ensinar para a gente português, né? A gramática, ele vai ensinar para a gente ali orações subordinadas, coordenadas, verbo, classe gramatical, né? Então, isso é a área da gramática. Mas dentro da língua portuguesa, a gente tem outras áreas. Quando a gente fala, por exemplo, de morfologia, a gente está falando de uso da palavra, estrutura da palavra, concepção da palavra, como ela nasce, etc. Quando eu falo da área da relação semântica, eu estou falando da relação de sentido. Eu não estou falando da palavra solta no texto, eu estou falando da produção daquela palavra dentro do contexto e das suas relações que são estabelecidas dentro do texto. Então, toda vez que você ouvir essa palavra semântica, eu quero que você entenda que é relação de sentido. Bota no seu caderninho assim, ó. Semântica igual sentido, tá? Então, essas relações semânticas, elas podem se dar dentro do sentido das palavras, como também dentro do sentido do som. E esse sentido, ela vai estar apresentada para a gente na forma de enunciado, tá? Então, não vai acontecer, por exemplo, lá na sua prova, né, da UERJ, da banca te perguntar assim, o que é semântica? Ninguém nunca vai fazer essa pergunta para você. Ela vai te colocar no enunciado da questão, com base no fragmento tal, encontra a relação semântica de tal palavra, ou de tal frase, ou de tal fragmento.
Porque a gente sabe, né, que a estrutura da redação, a estrutura da prova, aliás, de português, é sempre um pedaço de fragmento do texto, e perguntas sobre aquele pedaço do texto. Se estiver falando de sentido global, aí é uma coisa, mas se estiver falando de fragmentação, aí é outra coisa. Beleza? Então, todo mundo entendeu que semântica é o estudo desses níveis de relação de sentido dentro do texto? Ficou claro para todo mundo isso? Show! É o basicão, isso aqui é o arroz com feijão. E é por meio dessa semântica, ó, que se desenvolve conceitos de palavras, conceitos que nós conhecemos como sinonímia, antonímia, paronímia, conotação, denotação, ambiguidade, polissemia e etc. Então, a relação da semântica, a relação do sentido, ela vai aparecer com base nessa estrutura aqui, tá bom? E é essa estrutura que está fragmentada, por exemplo, aqui no nosso edital. Olha aqui o edital, eu vou grifar para vocês verem, ó. O edital está apresentando isso aqui para gente, ó. Como que vai aparecer as relações semânticas para gente? Vai aparecer com a sinonímia, antonímia, ambiguidade, polissemia, metalinguagem, conceito lexical, expressões idiomáticas, formação de palavra, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, antítese, paradoxo, eufemismo e ironia. Tá? Então, todas essas relações vão aparecer para gente, né? A partir de quê? A partir do texto como um todo, tá bom? E são muitas as partes do texto que a gente vai observar todas essas relações semânticas. Inclusive, na aula de segunda-feira, eu vou fazer meio que uma continuação disso aqui. Porque a relação de sentido, a relação de semântica, no meu ponto de vista como educadora, que já trabalho há mais de 4 anos com o ERG, eu tenho percebido que em todas as provas de qualificação, e também nas provas de português discursivo, para quem vai fazer direito, letras, né, que faz português como discursiva, vocês vão perceber que é uma preferência da banca UERJ por essa relação semântica. A UERJ ela é muito mais conhecida por usar relações semânticas do que, por exemplo, outras bancas que são muito conhecidas como gramatiqueiras. Por exemplo, banca de concurso militar, né? A gente, por exemplo, eu quando estou dando aula lá com a Isabela no pré-militar Apolônio de Carvalho, a nossa aula é totalmente diferente, né, Isa? É uma aula, assim, totalmente voltada para a gramática. A gente vai estudar gramática. Mas a UERJ ela não está preocupada com essa questão gramatical. Não é que não tenha, tá? Mas é que é preferência dessa banca trabalhar a relação de sentido. E essa relação de sentido, gente, olha a dica super importante, tá? Não é uma relação de sentido à toa, sem nenhum objetivo. Pelo contrário, ela tem um objetivo muito específico. Que, inclusive, eu falei isso com os meus alunos da escola durante essa semana. Eu tenho percebido uma preferência nas últimas provas da UERJ muito para essa relação de sentido, porque cada vez mais os alunos estão com dificuldade de leitura e de interpretação de texto. Coisas muito simples estão deixando os alunos de cabelo em pé. Por quê? Porque a gente usa inteligência artificial para tudo o tempo inteiro. A gente não pensa com a nossa própria cabeça. A gente pede para o chat GPT fazer tudo por nós. Não é que o chat GPT e as outras inteligências artificiais não sejam boas de serem usadas. Eu até comentei isso com os alunos no compacto. Não é proibido nem é ruim que você use. Pelo contrário, elas são aliadas. Para mim, por exemplo, que sou professora, eu amo quando eu uso assim, uma inteligência artificial para organizar. Por exemplo, organiza esse cronograma. Eles vão lá e, brum, organiza rápido. Então, é ótimo isso. Usar a inteligência artificial no sentido de organização de um texto, beleza, mas fazer você pensar, fazer você não ler o texto, aí não é legal. Por quê? Porque você não vai pensar, você não vai refletir, você não vai entender, você não vai interpretar. E vocês querem ver como que eu estou falando é tão certo que eu vou dar o exemplo para vocês que eu dei para os meus alunos essa semana. Alguém aqui pegou a prova
do Enem ano passado para fazer? A prova do Enem, não é o UERJ, não. Alguém viu a prova de português do Enem 2025? Quem viu a prova de português? Eu quero que você que viu a prova do Enem de 2025 de português me fale o que te chocou, o que você achou estranho quando você abriu a prova de português do Enem 2025. Coloca no chat. O que você viu de diferente na prova do Enem? Perfeito, ó. Parabéns para vocês que estão respondendo no chat. Quando eu abri a prova do Enem, a primeira coisa que eu me debati foi um texto deste tamanho e 5 questões sobre aquele texto. Quem está acostumado a fazer prova do Enem, e eu sei que eu também dou aula para Enem, né? É sempre assim: gênero, 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 gênero. Uma hora é tirinha, outra hora é charge, outra hora é poema, outra hora é letra de música, outra hora é cartoon. E aí o Enem mandou um recado. Sabe aquele ditado popular que diz assim: para quem sabe ler, um pingo é letra? É isso. Esse foi o recado da Sebrasp, que é a banca avaliadora do Enem. A Sebrasp falou para você assim: oi, estudante, come on, vem cá, rapidinho, trocar um lero aqui com vocês. E aí meteu um textão. E o texto, eu não vou me lembrar agora como é que era o texto todo, mas era assim: escrever de próprio punho, que era alguma coisa sobre metamorfose e escrever de próprio punho. Eu não me lembro agora exatamente, mas era sobre isso. E quando eu li aquele título, eu falei: caraca, brother, o Enem está imitando o modelo UERJ. E por que eu amo trabalhar com a UERJ? É porque a UERJ te faz pensar. A UERJ, esse modelo de prova, é um modelo que vai falar para você assim: olha, estudante, pense com a sua própria cabeça, leia o texto. Provas que são, assim, maravilhosas e que são disputadas no Brasil inteiro, como são o UERJ, modelo UERJ, modelo FUVEST, Unicamp, USP, são as melhores universidades e é difícil de entrar, porque o que elas têm em comum é livro, é texto, é leitura, é interpretação. Então, essas bancas, elas estão percebendo uma mudança no modelo do estudante, que é o estudante que não faz trabalho na escola, que o professor da escola passa um tema, ele vai lá, chat, GPT, blu, 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 não pensa com a cabeça dele e logo, consequentemente, o cara que faz isso, ele não é um cara leitor. Entendam, eu não estou sendo contra a inteligência artificial. Reafirmo, inteligência artificial é maravilhoso, mas não é excelência. Não substitui leitura. Assim como a UERJ te botou um livro para ler. Não vale a pena você assistir o filme. Por que não vale a pena só você assistir o filme? O filme tem que ser um extra, né? Um a mais para você. Mas o que vai fazer você acertar essa prova é ler o livro. Até porque o filme, gente, ele é uma obra cinematográfica. Ela é ficcional. Então, obviamente, aquilo que está lá no filme tem ali uma coisa a mais ou uma coisa a menos, né? Que acaba não sendo, né, fidedigno, fiel ao livro. Então, assim, sempre que tem que a UERJ acaba... Eu estou falando isso, gente, tá? Porque o ano passado, ou o ano retrasado, agora eu estou meio perdida, teve o conto da Aya, e o conto da Aya tem um documentário, que foi tema da redação. Foi ano retrasado, eu acho. Ano retrasado. Tem uma série. E aí tem uma galera que estava assistindo a série e não estava lendo o livro. Eu falei, gente, não é para assistir só a série, não. A série tem ali as suas permissões fictícias e o que está no livro é outra coisa, tá? Então, vamos ler o livro, beleza? Agora que você já entendeu por que é importante ler o livro, por que é importante não fugir do sentido do livro, por que é importante saber ler e interpretar, agora você vai aplicar isso na prática. Vamos para o exemplo. O que vem a ser, portanto, sinonímia, que é um tipo de relação, né, semântica, relação de sentido. Olha o texto aqui para gente, tá? Minha mãe com Alzheimer não se lembra do que comeu no café da manhã.
Minha mãe com Alzheimer vê meu filho de 1 ano, que é a minha cara, e o reconhece. Não acha que sou eu, mas o chama de filhinho, de meu filhinho. E sempre diz: é a coisa mais linda. E às vezes se confunde e diz: ela é a coisinha mais linda. Pode ser ela a criança. Pode ser que, por ter tido 4 filhas, mulheres, todos os bebês, para a minha mãe, se tornem ela. Minha mãe reclama muito quando levamos embora. Centro Velho de São Paulo. Saímos da Estação da Liberdade. Minha mãe, minha irmã Veroca e eu. Cruzamos o Largo 7 de Setembro, inteiro de que ia chover e do agito em torno do fórum. Ela já tinha feito aquele caminho centenas de vezes, mas se a soltássemos ali, sozinha, naquela tarde abafada, ela estancaria e não saberia o caminho de volta. Se perderia num raciocínio circular, sob uma enchente de imagens, de sinapses, comandos, lembranças que inundariam o seu cérebro. Fariam do conhecido desconhecido. Resultaria numa só pergunta. Li o texto todo para mostrar para vocês que, às vezes, a pergunta ela é tão direta e tão objetiva que nem precisaria ler o texto. Mas quando você lê interpretando, entra no personagem, como eu falei na última aula, e quem anotou vai lembrar, na malícia literária. Não é a malícia no sentido maldade sexual, não. É a malícia literária, a malícia da Tia Tami, né, que eu tanto falo para vocês. O que a gente tem que analisar nesse texto? Eu gosto de ler assim, interpretando, vocês não reparam muito, não, porque eu sou do teatro, né? Eu sou do teatro, então eu interpreto. E às vezes, sabe o que eu faço? Eu estou em casa, eu estou lendo sozinha, eu leio em voz alta e eu fico batendo boca com o livro. Eu leio e discuto com o próprio livro, como se eu estivesse falando com o próprio autor. É coisa de doido? É coisa de doido. Mas, para mim, faz muito sentido. Tá? Então, ler na malícia, a malícia da Prof. Tami, é a malícia literária, é de perceber o que pode ser perguntado, o que aquilo ali tem a ver. Olha a análise que a gente faz. Imagens, lembranças, comandos não são sinônimos de cara, porque sinônimo é aquela palavra que você tem uma outra palavra igual a ela, que é diferente, mas que tem o mesmo sentido. A sinonímia, ela é diferente. Por quê? Porque a sinonímia não é igual a sinônimo, tá? Sinônimos são palavras que são diferentes, mas que têm o mesmo sentido. A sinonímia são palavras, tá? Que são também diferentes, mas que elas têm aproximação de ideias, tá? Então, não é a relação de sinônimo comum que a gente está normatizando, tá? O que a gente está olhando? Que imagem, lembrança e comandos que foram falados aqui na última parte do trecho que eu li, aqui, ó, elas têm um efeito de acúmulo de ideias. Então, aqui não são sinônimos perfeitos, mas o uso dessas 3 palavrinhas, elas estão dentro do mesmo campo semântico. Qual é o mesmo campo de sentido? É o campo de que as imagens, o processamento da sinapse do cérebro e o comando estão na mesma relação semântica, estão sendo utilizadas para acumular as mesmas ideias de progressão do texto. E aí, logo depois que você vê essa parte dos imagens, sinapses, comandos, lembranças, vem a explicação desse campo semântico, que inundariam o seu cérebro e fariam do conhecido desconhecido, numa só pergunta. Então, eu quero que vocês observem que a relação de sinonímia não é uma relação de sinônimo, mas é uma relação de que palavras que podem ser encaixadas num fragmento como com a mesma relação de sentido estão anexadas uma ao lado da outra, fazendo uma aproximação para que essa aproximação de ideias ampliem o sentido daquilo que está sendo dito. Certo? Então, isso é a sinonímia.
Ficou claro para vocês como é a relação da sinonímia, que não é igual a sinônimo? Todo mundo entendeu? Beleza. Então, ó, começa a ler na malícia literária, começa a perceber que, pô, essa palavrinha aqui, ó, o autor tá colocando muito do lado da outra, por quê? Porque ele quer ampliar o sentido. Olha a semântica aí pra gente, né? Muito importante. Então, próximo. Se a relação de sinonímia é uma relação que a gente tem palavras que são ali próximas numa relação de sentido no contexto, a antonímia é exatamente esse contrário do sinônimo. Antônimo são palavras opostas, tá? E antonímia vai ser essa aproximação, essa oposição, não das palavras, mas do sentido mais amplo, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Ela olhava para o lugar com familiaridade, reticências, mas não saberia o caminho de volta. Então, ó, olhar para um lugar com familiaridade. A gente está falando aqui de Dona Eunice, né, da questão dela, da relação dela ali com o Alzheimer, né? Como a gente já está lendo, a gente já está a par do que está acontecendo. Então, olha essa relação de antonímia, né? Essa relação de oposição dentro da perspectiva. Calma que eu vou falar de antítese e paradoxo, tá bom? Segura a informação da sinonímia com a antonímia. Aí depois eu vou falar de antítese e de paradoxo, tá? Aqui, na sinonímia e da antonímia, eu estou falando de uma relação que não é uma relação isolada. A figura de linguagem antítese, paradoxo, que eu ainda vou falar, ela está no campo da palavra. Aqui eu estou num campo de um texto inteiro, tá? Então, eu quero que vocês analisem comigo que a estrutura de aparição da sinonímia e da antonímia não é uma estrutura solta. Até porque quando a gente dá aula de língua portuguesa, né, a gente facilmente pode pegar uma tirinha, o professor de português adora, né? Uma tirinha, uma história em quadrinhos qualquer, e aí a gente pode pegar palavras soltas e fazer a pergunta, encontre a relação de antítese e paradoxo presente na tirinha. E você pode fazer solto. Você não precisa de um contexto. Porque isso são figuras, são palavras, tá? A relação de sinônimo e antonímia, elas estão estabelecidas dentro de um contexto. Por isso que tem um fragmento. Por isso que eu estou falando, leia com malícia, leia atentando para o texto no sentido geral. Tá bom? Então, vamos lá. Ela olhava para o lugar com familiaridade. Tananã, 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 mas não saberia o caminho de volta. Qual a explicação que a gente tem disso? Que a palavra familiaridade e a palavra não saber, dentro deste fragmento aqui, estão estabelecendo uma relação de sentido que é uma relação de contraste, de oposição psicológica. Essas duas palavrinhas, elas não são antônimas. Familiaridade não é antônimo de não saber. Uma coisa, aliás, não tem nada a ver com a outra, né? Mas essas duas palavras, nesse texto, com o contexto, estão estabelecendo uma relação de antonímia, através dessas duas palavras, né? O não saberia, não saber, né? Está fazendo uma relação de oposição com o quê? O que ela não sabia? Ela não sabia o local que havia uma familiaridade. Então, há uma oposição de contraste psicológico, né? Eu mostro ali um conflito de memória, que é reconheço o lugar versus não reconheço o lugar. Então, aqui, não é que essas palavras elas sejam antônimas, mas elas estão estabelecendo relação de antonímia, tá? Elas estão estabelecendo relação de oposição dentro desse fragmento, tá bom? Então, é isso. Segura essa informação. Eu já vou falar sobre antítese e paradoxo, tá bom? Terceira relação de semântica, tá? Essa aqui, inclusive, é muito boa. Eu gosto bastante dessa relação aqui, porque a duplicidade de sentido ela é muito utilizada, por exemplo, em propagandas, né? Em textos que são... o Enem, então, adora, né?
textos jornalísticos, textos de crônica, títulos chamativos, a gente gosta de usar a ambiguidade. O que é ambiguidade, né? A ambiguidade é a mesma coisa que o duplo sentido. E muitas das vezes, nós, professores de português, sobretudo, utilizamos a ambiguidade propositalmente, tá? Para chamar a atenção, para dizer que a gente, né, quer trazer essa troca de forma proposital, tá? Então, olha o trecho. Pode ser ela, a criança. Pode ser que, por ter tido 4 filhas, todos os bebês se tornem ela. Minha mãe reclama muito quando o levamos embora. Aqui o Marcelo, que é o narrador personagem, né? Ele está falando da memória dele em relação à mãe, mas ele está fazendo uma relação aqui de apresentação das personagens. Para quem ainda não leu ou não sabe, né? O Marcelo ele é filho da dona Eunice Paiva e do Rubens Paiva, que era o deputado que foi assassinado durante a ditadura militar. E o Marcelo, quando ele escreve esse livro, ele não escreve diretamente somente para o pai. Aliás, o foco central desse livro é um foco na memória, tá? E, inclusive, eu já chamo a atenção de vocês, porque eu vou falar sobre o foco central do livro na aula de segunda-feira, tá? E essa aula de foco central, ela vai ser uma aula que vai abrir muito os seus horizontes, principalmente se você não leu o livro ainda ou leu somente partes. Então, vai ser uma aula que eu vou focar bastante na interpretação geral do tema global do livro, trazendo para você a minha percepção sobre esse texto, numa forma geral, tá? Essa aula de segunda é aberta, eu já convido todo mundo para assistir. Para vocês que estão perdidos, que estão aí, prof, me ajuda, eu estou sem tempo para ler o livro, vai ser muito importante a sua presença segunda, tá? Então, esse fragmento da ambiguidade, ele é um fragmento onde ele está falando da parte da infância, da memória dele com a mãe, e aí está falando sobre as irmãs. Eles são 5 filhos, só que o Marcelo só é o único homem, e ele tem 4 mulheres, irmãs, né? E ele fala muito da Veroca. No livro ele vai falar muito da Veroca. Então, é importante a gente falar disso quando eu falar de polifonia, tá? Vou falar de polifonia e a Veroca vai aparecer. Mas, bom, então esse fragmento aqui, ele vai trazer para a gente uma relação de ambiguidade. Por quê? Qual é a análise? Esse ela, né? Ficou meio confuso aqui, ó. Pode ser ela, a criança. Ela quem? A criança? Ou a mãe projetando a memória de ela à criança? Há muitas possibilidades, né? A ambiguidade é essa relação de múltiplas interpretações. Se você pega um fragmento sem contextualizar, é muito comum que perguntas sobre ambiguidade estejam relacionadas a 2 categorias, 2 classes gramaticais, tá? Anota isso aí. A classe gramatical importante, que sempre a gente encontra ambiguidade. Substantivo. E a segunda classe que a gente encontra ambiguidade são os pronomes. Principalmente os pronomes pessoais do caso reto, né? Então, a gente vai encontrar nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ela, ele, ela, é sempre assim. O ele ou ela é o que mais cai ali como ambiguidade. A palavra, né, que tem ambiguidade está sempre no pronome. Então, às vezes, né, é proposital e às vezes não é. Então, assim, isso vai depender da pergunta, tá? Eu estou dizendo para você aqui com base num fragmento solto, tá bom? O que você tem que observar? O fragmento inteiro. Então, se cair alguma pergunta que tenha ambiguidade, corra para achar 2 coisas, tá? Corra para achar os substantivos, que podem estar ali trazendo uma ambiguidade, e principalmente os pronomes. Nesse caso aqui do trecho, né, a duplicidade está no sentido ali, trazendo o pronome ela. Então, o ela é que está a ambiguidade, o duplo sentido, porque o ela pode se referir tanto à criança quanto à mãe, tá bom? Então, ambiguidade, já fica de olho nas classes gramaticais, ó. Ela, a criança, ou a mãe projetando a memória.
Tá bom? Quarta relação de semântica, polissemia. Essa também é muito usada em língua portuguesa. Professores de português amam usar a polissemia. Se a ambiguidade está na ideia do duplo sentido, tá? O duplo sentido, ou seja, duas ou mais interpretações que vocês podem achar no fragmento selecionado. A ideia de polissemia, ó, poli, ó, mais de um poli. Poli é mais de uma palavra com mais sentidos. Às vezes eu queria falar para vocês que nem sempre eu consigo achar dentro do texto do Ainda Estou Aqui muitas e muitas referências, tá? Então eu tento achar o máximo próximo ali, tá? Mas vocês podem... Eu estou fazendo uma aula explicativa sobre todas as relações semânticas. Então, eu estou falando uma por uma, e agora eu vou falar da polissemia. Vamos ler aqui. A memória é uma mágica não desvendada, um truque da vida. Uma memória não se acumula sobre a outra, mas ao lado. A memória recente não é resgatada antes da milésima. Inclusive, gente, eu quero chamar a atenção para vocês de uma outra coisa que nem tem a ver com polissemia, tá? Mas eu estava revendo ali as minhas anotações aqui no meu texto físico, né? E aí eu fui olhar que essa página eu tenho muitas anotações. Essa, eu vou falar um outro momento aqui, as páginas que eu mais anotei. Talvez sejam as páginas que vocês também tenham anotado. Mas essa página, ela me traz muitas, muitas informações, tá? Porque ela fala sobre, e aí eu vou falar isso melhor segunda-feira, mas ela fala sobre o tema central do livro. O tema central é memória. E quando ele fala a memória não é uma mágica não desvendada, ele vai dando várias explicações sobre a memória. E aí me chamou a atenção de que esse fragmento pode cair na UERJ. Quando um fragmento costuma chamar muita atenção de muita gente, a UERJ escolhe geralmente para fazer a pergunta. Eu já acertei várias questões da UERJ com os meus e-books, fazendo sempre com os trechos, né, os fragmentos que me chamavam a atenção. Então, quando eu lia os livros, assim, eu sempre tenho um trecho que me chama muita atenção. Aí, quando tem esse trecho que me chama muita atenção, eu costumo criar perguntas várias vezes sobre esse mesmo trecho. E esse é um dos trechos que me chama muita atenção no livro Ainda Estou Aqui de uma forma geral. Então, para ler um pouquinho melhor esse trecho aí, essa página 15, no PDF, tá? Que a paginação é 15, porque é um trecho bom. É um texto, é um fragmento que tem muitas possibilidades de pergunta. Então, fica a dica para você que está estudando, tá? Vamos olhar por que a gente tem polissemia nesse trecho, tá? Quando eu falo de memória, né, de memória mágica, a palavra mágica, ela tem duplo sentido, porque quando você fala mágica, você está pensando... A primeira coisa que você vê é... O que é mágica? Mágica é um truque, né? Mágica, primeiro sentido, o sentido do dicionário, o sentido... Quando você abre o dicionário, né? Deixa eu só botar para carregar meu computador aqui, peraí. Coloquei, senão descarrega a gente cai aqui a ligação. Quando você abre o dicionário, a primeira palavra que vem na tua cabecinha, né, sobre o que é algo mágico? Mágico é um truque, né? Então, mágica é um truque. Mas, nesse sentido aqui do texto, né, a palavra mágica não está sendo usada como truque, mas ela está sendo usada num outro sentido. Qual é o sentido aqui do trecho? Ó, vou voltar. A memória é uma mágica não desvendada. Não é que a memória é um truque. A memória aqui é algo inexplicável. Então, o sentido que eu estou trazendo aqui para a palavra mágica, nesse fragmento, não é o primeiro sentido, o sentido literário, né? O sentido do dicionário. É o sentido que essa palavra também tenha um outro sentido. Uma coisa mágica é algo inexplicável. Ai, eu tive um encontro com meu namorado e esse encontro foi mágico.
foi inexplicável, não foi um truque, né? Galera, quem está chegando aí depois e que não prestou atenção no que eu falei antes, tá? Eu estou dizendo que essas referências que eu estou colocando no PDF, eu vou copiar e colar aqui. Eu estou usando esse material, tá? Ó, aqui. No PDF, a página é a página 15, ó. Mas no livro, a página é outra. Então, é só para você entender que o trecho que eu estou tirando aqui da matéria, tá? Eu não sei qual é. Deixa eu ver a página no meu livro. É porque o livro físico tem uma paginação diferente do livro digital, tá bom, gente? Só por isso mesmo. Qual é a página? Página 19 que vocês falaram? 18. No meu é 18. Aqui, ó. Tá? Eu até grifei, ó. É só para vocês terem ideias, né? Porque lá no meu e-book, inclusive, né? No meu e-book com 50 questões, eu usei também a paginação do livro PDF, tá? Então, só para você falar, eu não estou achando, professor, eu não estou achando aqui no meu livro. É porque a paginação do PDF é diferente da paginação do livro físico, tá bom? E aí, como eu tenho que copiar e colar os trechos, é muito mais fácil, né? Eu copiar do PDF, como eu fiz aí, do que eu ficar digitando todo o trecho, até porque isso vai me levar uma vida inteira. Aí é que é bom usar inteligência artificial, usar mecanismos do Word, Excel, PowerPoint, etc., né? Porque aí facilita a nossa vida de ficar digitando letra por letra, pelo amor de Deus, né, gente? Então é por isso que eu estou usando essa paginação, só para vocês não ficarem perdidos, tá? Para quem quiser comprar meu e-book aí, gente, meu e-book está na bio do meu Instagram, no final do material também tem lá o endereço para você comprar, tem tudo direitinho. Então, compra lá, porque é mais uma forma para você fazer simulado. Lembra que eu falei com vocês? Todas as vezes que vocês puderem, qualquer professor aí na internet que estiver fazendo questão gratuita, eu aqui que vou fazer minhas questões gratuitas segunda-feira, estou fazendo hoje, faça todas, porque o que faz você garantir o conceito A no primeiro exame de qualificação? Treinar. Você tem que ler o texto. E depois você tem que treinar incansavelmente. Então, façam simulados. Vai ter o nosso simulado também. Tem que fazer o simulado. Quem já comprou meu e-book aqui sabe como é que ele está recheado, né? E detalhe, o meu e-book, ele é feito todo em cima do cronograma do edital da prova. Então, todas as questões são dentro do edital da prova. Eu abordo ali um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de gênero, um pouquinho de polifonia, um pouquinho de relação semântica, um pouquinho de uso do verbo. Tem um pouquinho de tudo, tá? Então, é isto. Aqui nesse trecho, Alessandra, não. Porque nesse trecho a memória está sendo falada de memória mesmo. Não estou vendo polissemia nessa palavra aqui, não. Se alguém ver, depois me fala. Então, pronto, já foi. Quinta agora, quinta relação semântica. E quinta relação semântica, metalinguagem. Tem gente que confunde muito essa palavra, acha que é um palavrão, acha que é uma palavra difícil. Pelo amor do Senhor Jesus. Deixa eu te dar um recadinho, uma ideia super básica para você nunca mais errar metalinguagem, tá? Inclusive, gente, na língua portuguesa a gente tem meta tudo, tá? A gente tem metalinguagem, a gente tem a metapoesia, a gente tem meta tudo. Toda vez que você vê essa palavra meta alguma coisa, é aquilo sobre aquilo mesmo. Então, olha só, o que é metalinguagem? É quando a linguagem fala sobre ela mesma, quando ela descreve ela mesma. Então, por exemplo, se eu falo como é uma aula, eu estou escrevendo sobre como é uma aula de português EAD. E eu estou dando a aula EAD, eu estou usando a própria linguagem para explicar ela mesma. Então, isso é metalinguagem, tá? Olha o trecho. Sei que repetirei lá na frente o que narrei antes. Este livro sobre memória nasce assim. Histórias são recuperadas. Umas puxam as outras. As histórias vão e voltam com mais detalhes e referências. Faço uma releitura da vida da minha família. Reescreverei o que já escrevi. Olha que exemplo maravilhoso de metalinguagem.
O que é essa metalinguagem? O texto que eu acabei de ler, ele está falando sobre o próprio texto. Então, quando ele fala, eu vou escrever o que eu já escrevi, esse texto é sobre memória, ela nasce assim. Ele está explicando o texto falando dele mesmo. Então, o que é a metalinguagem? É isso aqui, ó. O autor explica ao mesmo tempo que ele está escrevendo. Então, ele fala daquilo e escreve sobre aquilo. Isso é metalinguagem. E, ó, posso falar um negocinho para vocês? Grandes chances de cair uma pergunta sobre metalinguagem e ser esse o trecho. Se eu tiver certa, essa aula vai ficar gravada. Eu vou até anotar dia 1º de maio, 8h05. Eu, Tami, estou apostando numa questão sobre metalinguagem e haverá esse trecho para dar exemplo. Anotaram? Se eu acertar, quero um chocolate amargo de cada um de vocês de presente. Vou ganhar 113 chocolates amargos, será? Vamos ver. Eu costumo acertar, hein, gente? Eu não queria falar nada para vocês, não, mas eu costumo acertar as coisas, tá? Já acertei 2 temas de Enem. Uhum. E não acertei, tô falando inventando, não. Eu tenho provas. Tenho prova. Com data, tá bom? Tenho prova. Eu trabalho com provas. Não trabalho com fonte vozes da minha cabeça, não. Eu provo, preto no branco ali, ó. Tá? Acertei tema de Enem. Já acertei questão do... Todo ano eu acerto pelo menos uma. No meu e-book sempre tem uma questão ali que cai muito parecida na prova. Muito. Redação da UERJ. Então, ó, vem que vem, tá? Abraça a titia, que eu sei que eu tô falando. Então, isso é metalinguagem. Sexta forma aí de conhecimento de relação semântica, conhecimento lexical e expressões. O que a gente vai ter nessa parte de conhecimento lexical? O que é léxico, né? É o campo ali da palavra. É a palavra. Léxico é a área da língua portuguesa que a gente estuda palavra. Dentro desse conhecimento do campo da palavra, do léxico, a gente tem aí expressões idiomáticas. Olha o exemplo. Ele bateu no meu carro e agora está dizendo que eu bati. Meu filho, faz um acordo. Não vale a pena ficar brigando, né? Olha que trecho legal para a gente falar. Expressão idiomática, ela está dentro do campo de expressões que são usadas de forma oralizada, tá? E que só determinados grupos usam. Então, esse trecho aí é um trecho onde o Marcelo está falando de uma batida de carro que acontece, que ele não tem culpa e que o cara que tinha culpa simplesmente cobrou ele. Então ele, pô, não faz sentido isso aqui, cara, nada a ver. O que eu que sou a vítima e eu que tenho que pagar pelo erro do outro. Então ele tá ali pau da vida falando essa memória, né, desse acidente que aconteceu. E a mãe dele falando, meu filho, fica calmo, não faz daí, não vale a pena ficar brigando. O que seria essa expressão idiomática aqui? A expressão idiomática é o sentido figurado, né? Não vale a pena ali ficar brigando, uma expressão da língua, é tipo, não compensa, ó, não vale a pena, deixa isso para lá, esquece. Então, são expressões, né, que a gente usa na nossa língua, que denotam um sentido, né? Então, isso pode ser, inclusive, lido também até como gírias, né? Algumas gírias que a gente usa para poder expressar um sentimento, expressar uma situação. Não necessariamente vai ser uma expressão idiomática muito forte, porque, como eu falei para vocês, nem sempre eu acho tantas expressões fáceis assim no livro, mas essa é uma expressão idiomática que eu trouxe porque me lembrou um pouquinho aí a gíria, né? Não compensa, ó, não vale a pena, não. Isso é algo trazido pela oralidade, né? Porque se a gente for usar na linguagem culta, na linguagem formal, a gente falaria algo no sentido não faça tal coisa porque isso não compensaria, não te levaria a nada, né? Então, assim, é isso, não vale a pena, tá? São expressões que a gente usa na nossa língua e que trazem um sentido figurado. Bom,
Questão 7 aí, questão 7 não, relação sétima, né? Que é uma relação de formação de palavras. Ainda no campo da relação semântica, né, a gente tem possibilidades de construção, de formação de novas palavras, né? Então, aí essa parte, ela já não é no campo da palavra solta. Essa parte já é uma parte onde a gente, em língua portuguesa, costuma estudar lá pelo oitavo ano, eu acho que a gente estuda isso, que são processos de formação de palavras. Tá? No oitavo ano, basicamente, quem tem aí algum irmão, irmã, alguém que esteja no oitavo ano, deve lembrar dessa matéria. É o processo de formação, de construção de palavras. Palavras que a gente usa, inventa, né, neologismos, ou palavras que a gente vai aglutinando. Então, o oitavo ano é essa matéria aí, tá? Derivação e composição são 2 processos de formação de palavras e que servem de base na formação de novas palavras, tá? Então, a gente tem até um momento do edital em que eu abordo mais profundamente isso, tá? Mas aqui, como eu estou falando de relação de sentido, eu não vou aprofundar essa ideia. Eu só vou mostrar para vocês o que são processos de formação de palavras dentro da relação semântica, tá? Dentro da relação de sentido. Então, olha o trecho. Somos um pitoquinho de gente, petititica, e temos memória, referências, jogamos com elas, calculamos nossas ações, nos apoiando em lembranças já solidificadas. Eu gosto muito desse trecho, porque é um trecho em que a gente vê muito sentimento nas expressões que o Marcelo ele usa no livro, né? Ele, ao trazer, e ainda botar separadinho por sílaba, né? Pitoquinho, petititica, dá uma coisa, sabe, fofinha. Não dá aquela memória de criancinha, né? De como a gente vai construindo as nossas memórias, de como é importante essa fase infantil. Então, eu gosto muito desse livro, porque ao mesmo tempo que eu tô com uma raiva, né, da ditadura, quando pegam o Rubens Paiva, levam ele embora, como aquela gente maltrata, prende, né? Pô, aí o cara me mete um petititica de gente, fofinho. Então, o Marcelo, gente, ele é um autor que ele oscila no gênero dentro do livro em muitos momentos, porque uma hora ele tá ali falando de coisas fofinhas, daqui a pouco ele vai e mete um negócio super difícil, daqui a pouco, mais para frente, ele vai falar de linguagem jurídica, ele bota um juiz para falar, então ele consegue, ao mesmo tempo, falar fofinho, sobre memória, sobre coisas sensíveis, e daqui a pouco ele está ali falando sobre uma coisa super severa e dolorosa, que é a ditadura. Daqui a pouco ele fala sobre algo super sério, que é o Ministério Público, ele fala do juiz, então ele consegue, gente, fazer você sentir amor, carinho, raiva, angústia, tudo ao mesmo tempo, tudo num único livro. Vocês não acham isso fantástico? Eu estou viajando aqui, porque eu leio interpretando, né, gente? Então, eu fico assim, caramba, que maravilhoso. Eu queria parar para sentar assim, ter uma conversa com um café e ficar horas e horas ouvindo o Marcelo falar. É aquele tipo de gente que consegue trazer tudo ao mesmo tempo. E repara, eu estou fazendo uma aula sobre semântica, né? Tem ali a gramática, né? Tem o processo da gramática, que é aquele processo chato, derivação, composição. Mas olha que lindo que é falar da gramática lendo, estruturando o texto com sentido, né? Quando a gente estuda, que a Isabela não me ouça, porque a Isabela briga comigo, tá? Que a Isabela não me ouça. Será que ela tá na live, gente? Não é porque a Isabela é do pré-militar. E aí ela gosta, né, do pré-militar. Ela é exata. Oi, Tami, tô aqui. Ela tá aqui, gente. A Isabela é um ser humano, gente. Exato. Ela gosta, gente, de matemática, de cálculo. Eu e Isabela, a gente é assim, ó, antagônica. Opostas. Mas eu te amo, tá, Isa? Você me completa. O que falta em mim sobra em você, que é o raciocínio lógico.
É isso, tá tudo certo. Desculpa, amiga, mas é porque assim, eu tenho que te usar como exemplo, né? Porque lá no pré-militar, quando eu tenho que dar aula no pré-militar, inclusive pode me chamar que eu vou, tá? Eu tô brincando. Lá no pré-militar, a gente usa gramática, gramática pura, seco, sem nenhum coração. Aqui eu pego aquela gramática, o que é um processo de derivação por composição, por aglutinação, por justaposição, por não sei o que lá, e eu traduzo para literatura. Olha que lindo! Eu boto gosto. Obrigada, Matheus. Matheus falou assim, é sem tempero, né? A literatura, ela joga um sal, assim, dá um temperinho. Então, a explicação que eu tenho é: eu tenho um processo de formação de palavra que é gramática, né, que é a parte gramatical do texto, onde o uso dos diminutivos, o uso, né, da formação da palavra ali com reduplicação de sentido ou com neologismo. O que é neologismo? É formação de uma nova palavra, invenção de uma palavra. Né? Eu estou inventando uma palavrinha nova através de uma linguagem afetiva. Então, todo mundo conhece essa linguagem afetiva, essa infantilização. A gente fala com a criança assim, né? Ai, pitititinho, ai, vem cá com a titia, que coisa fofa. E a gente até muda a voz para falar com a criança. Então, sim, a gente tem no trecho do Marcelo processo de formação de palavras que pode ser por derivação ou composição, ou simplesmente pode ser o uso de um diminutivo, ou pode ser o uso de um neologismo. Né? Então, é isso que é a gramática com o temperinho da literatura. Olha que lindo, gente. Não é o texto solto, não é mesmo? É isso. Agora, vou falar especificamente daquilo que vocês estavam ansiosos, esperando, né? Angustiados aqui, ó. Figuras de linguagem. Bora que bora. Eu botei 3 exemplos de metáforas que não são óbvias, tá? Só para vocês fazerem pensarem. É para você pensar, não é para você ficar querendo o óbvio, porque geralmente a gente pega assim a figura de linguagem e a gente quer aquele mais basicão. Não, eu vou fazer você pensar agora, tá? Vamos lá. Metáfora. Para quem não sabe, pega o caderninho para anotar agora. Metáfora é uma comparação. Metáfora é uma comparação. Só que não é uma comparação e é explícita, ela é implícita. Ó, é explícita para fora e implícita para dentro. Essa comparação implícita, tá? Ela não vai ficar tão óbvia porque ela não tem um conectivo. Então, por exemplo, se eu falo assim, a Isabela é como uma flor. Como é o meu conector. Isabela, flor. O como está no meio. Isabela é como uma flor. Então, como é o marcador que está comparando a Isabela a uma flor. E esse como, ele se chama conectivo, né? Um conectivo. Então, quando eu tenho um conectivo, que é essa palavrinha, como, tal qual, que nem, né? Eu tenho o conectivo explícito, a figura de linguagem vai ser comparação. Agora, se eu tiro esse conectivo, o como, ele vira uma metáfora. Então, por exemplo, se eu disser assim, a Isabela é uma flor. É uma. Eu vou colocar aqui no chat para vocês entenderem, tá? Ó, a Isabela é como uma flor, é uma comparação, tá bom? É uma comparação. Agora, se eu disser assim, a Isabela é uma flor, existe uma comparação implícita, tá? Tá aí no chat para quem não entendeu. A diferença é, tirei o como. Então, se eu tiro o como, eu tenho uma comparação indireta. Eu estou ainda fazendo a comparação de Isabela com uma flor, só que eu não tenho a palavrinha conectora, que é o como. Então, quando você pega
um conectivo como, né? É comparação. Quando você tira o conector, vira metáfora. Então, o que, que é uma metáfora? A metáfora, ela é uma comparação implícita. Você está comparando uma coisa com outra, um elemento com outro, só que isso não é claro. Você tem que fazer uma interpretação. E é por isso que a metáfora é uma das questões de figuras de linguagem que mais confunde a galera, tá? Então, mas eu vou mostrar para vocês no texto, tá? Eu trouxe 3 exemplos, vamos por partes. Exemplo 1. A memória é uma mágica não desvendada, aquele trecho que eu falei para vocês. Um truque de vida. Uma memória não se acumula sobre a outra, mas ao lado. O que, que a gente tem aqui? Aqui não há uma comparação explícita, como foi o caso do exemplo que eu dei. O autor afirma diretamente que a memória funciona como uma organização. Mas ele faz o quê? Ele compara a memória a objetos organizados no espaço. Então, o que, que a gente tem aqui? Ele substitui o funcionamento mental por uma lógica física. Ele não usa como, parece, tal qual e que nem, tá? Aqui eu estou fazendo com que a memória, né, seja comparada a objetos que estão organizados no espaço. Então, a memória está aqui, mas ela não se acumula sobre outra memória. Ela vai, ó, a memória está comparada aqui ao lado, ó. É implícito, né? Então, você tem a memória aqui, tem outra memória, ela não vai acumular a memória aqui, outra aqui, não vai uma sobre a outra. É a memória aqui, mas outra aqui ao lado. Então, a gente tem o funcionamento, né? Ele não está afirmando diretamente que ela funciona como uma organização espacial, mas ela é comparada a objetos que estão colocados arrumadinhos, ó, um do lado do outro, um ao lado do outro, né? Então, ele substitui o funcionamento mental por uma lógica física, uma lógica de organização, tá? Esse aqui é difícil de entender. Não é uma metáfora fácil, tá? É uma metáfora nível hard, nível mais difícil, mas dá para entender. Segundo, né, trecho aqui que a gente tem é uma enchente de imagens, sinapses, comando, lembranças que inundariam o seu cérebro. Então, aqui, ó, que inundariam o seu cérebro, qual é a explicação? Aqui nós temos uma metáfora também. Por quê? Porque a mente, né, que é o cérebro, é um quê? É um lugar físico. O pensamento que inundaria, o pensamento está sendo substituído ali pela água. E o excesso é a enchente. Então, olha, observa o trecho, ó. Uma enchente é o quê? Excesso. Aonde está aqui? Cérebro, lugar físico, ó. Cadê? Cérebro. Inundaria o seu cérebro. Esse cérebro é o quê? É um lugar físico. Então, você não tem, de fato, um cérebro cheio de água, né? Um cérebro que está inundado, que está numa enchente. Um cérebro não pode ser uma enchente. Né? Não que eu saiba, né? Então, a gente tem uma metáfora porque essas palavras, né? Enchente, que é o excesso, né? A água são os pensamentos que estão fluindo. E o cérebro, que é o lugar físico, são uma metáfora. Não é que o nosso cérebro ele está cheio de enchente, de imagens, de sinapses que vão inundar como se fosse um rio que está enchendo de água e vai transbordar a qualquer momento. Então, isso é uma metáfora, tá? Então, a gente tem ali uma metáfora de um rio sendo comparada aos pensamentos, né? A todos esses pensamentos. Que são os pensamentos? Imagem, sinapse, comando, lembrança. Vocês estão entendendo, né? Ai, que bonito. Vocês estão botando até frufru aqui voando. Obrigada. Que bom que vocês estão entendendo. Então, eu estou trazendo para vocês exemplos de metáforas que não são muito óbvias, que é aquilo que a UERJ quer de você, que você pense, tá? Porque se fosse uma comparação,
Tá sem som, prof. Desculpa, eu não sei, cliquei aqui sem querer. Voltei. Eu estava dizendo o seguinte, que poderia ser uma comparação se eu dissesse mais ou menos assim, o cérebro é como um rio, ou é tal qual um rio, quando inunda, né, ele enche tudo e deságua, enfim. Eu poderia fazer uma comparação direta, mas não é uma comparação direta. É uma comparação a um rio, uma enchente indireta, tá? Então, aqui, como eu estava dizendo, é o seguinte: é o tipo de questão que a UERJ cobra. É o tipo de metáfora que a UERJ vai fazer você pensar. Não é óbvia. Você tem que ler o trecho e fazer associações para você entender e ficar mais fácil. Tá bom? Poderia ser personificação? Não, porque personificação, eu vou falar disso também. A personificação é atribuir ações humanas a seres que não são humanos. Tá? A gente pode falar isso depois. Vou acelerar aqui para dar hora. Exemplo 3. A tempestade cerebral impediria a clareza dos pensamentos. O que nós temos aqui como metáfora, tá? Explicação do exemplo 3. Tempestade cerebral não é uma coisa literal, gente. Não é que dentro do meu cérebro está acontecendo uma tempestade. Pum! Raios, trovões. Não, não existe uma tempestade dentro do meu cérebro, apesar que tem hora que parece que tem uma tempestade, fisicamente, mas não. Então, o autor ele substitui a ideia de confusão mental por tempestade. Então, é uma comparação implícita, né? O nosso cérebro não tem uma tempestade física real, né? Então, a tempestade cerebral que o Marcelo está falando aqui é a mesma coisa que uma confusão mental. Beleza? Todo mundo entendeu? Bota um joinha, um negócio assim. Já tem gente saindo da live, já está cansado da aula, mas você que é estudante vai ficar aqui até o final comigo. Não vai desistir. É isso. Metonímia. Gente, eu confesso para vocês que metonímia foi difícil achar no trecho, no texto do Marcelo, mas eu fiz uma metonímia, tá? Não foi fácil de achar, não. Mas eu vou explicar só para não passar em branco, porque faz parte do edital da prova, tá? Não acredito que caia, então vou passar bem rapidinho pela metonímia, tá? O que é a metonímia? A metonímia é uma figura de linguagem que faz a gente substituir um termo por outro termo relacionado, tá? Então, não é que a gente tenha uma palavra com relação sinônima. É quase isso. Mas é uma palavra que a gente pode fazer uso dela relacionando para a gente entender o significado. Então, olha o exemplo, para ficar fácil de entender. O cérebro, tananã, envelhece. Um perito, nananã. Vamos lá. A metonímia ocorre quando a substituição por contiguidade, ou seja, por aproximação. Por aproximação. Uma palavra vai ser usada no lugar de outra com a qual mantém uma relação direta. Então, por exemplo, a palavra cérebro, aqui nesse trecho, vai substituir a pessoa. Então, ó, parte, o cérebro. Representa o quê? A pessoa. Não é o cérebro que envelhece, é a pessoa que envelhece. É a população que envelhece, como é o exemplo do trecho selecionado, que ele diz, o cérebro da população envelhece. Então, é a população que envelhece, não o cérebro, tá? Então, a palavra cérebro, aqui, foi utilizada com relação de metonímia, com relação de quê? De substituir a parte pelo todo. Então, qual é a parte? O cérebro. Quem ele representa? O todo, é a pessoa. A gente faz uso da metonímia durante toda a nossa vida, né? O tempo inteiro. Eu mesma faço uso da metonímia quase todos os dias. Meu filho é apaixonado por Danoninho. Mas nem sempre eu compro Danoninho aqui em casa. Porque Danoninho é a marca. O que ele gosta é iogurte. Então, eu substituí a marca Danoninho pelo todo, que é o produto, que é iogurte.
né? Então, a metonímia a gente usa no nosso dia a dia o tempo inteiro. No livro do Marcelo, eu confesso que eu dei uma procurada, não achei muito não, mas tem essa daí para você guardar o que é metonímia, tá bom? Personificação. Aí, o que a gente falou, tá? Personificar. Personificação é uma figura de linguagem um pouco complexa, né? Porque cada vestibular, cada banca, né, acaba fazendo opção por um uso da mesma palavra, significa a mesma coisa, tá? São só nomes diferentes. É só um é mais bonito, outro não é menos bonito. Então, prosopopeia, animismo é a mesma coisa que personificação. É só um nome diferente para falar a mesma coisa, gente. Não muda nada, tá? Mesma coisa. Então, o que é personificação, o que é prosopopeia, o que é animismo? É usar, né, as palavras, é uma figura de pensamento, tá? É uma figura de pensamento. A gente vai usar palavras no campo do sentido, no campo semântico, né, que vai substituir ações humanas. Ou seja, é colocar algo que não é humano como se fosse, né? Ah, o violão chorou, como vocês botaram aí. O violão não é uma pessoa para chorar, gente, né? Então, isso é uma personificação. Eu estou atribuindo uma coisa humana, que é chorar, a alguma coisa que não é humana, que é o violão, tá? Então, exemplo aí no livro do Marcelo pra gente, tá? Cena de que a memória guardou detalhes, segundo do ritmo cardíaco, a temperatura do asfalto, da brisa quente do mar, do tempo de tia Helena demorou, tananã, tananã, tananã. Qual é a análise? Atribuir a ação humana à memória. A memória é uma pessoa, né, para guardar alguma coisa, um elemento físico? Não, mas a função da memória é. Então, a memória guardar detalhes é atribuir a ação humana a algo que não é humano. Eu não achei outra melhor para colocar aí, mas vocês entenderam o que é personificação. Não entenderam? Acho que sim. Galerinha, lembrando que, deixa eu falar com vocês aqui, eu tô vendo que no chat tem um monte de gente perguntando sobre outras figuras de linguagem. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não vou explicar outras figuras que não estejam no meu material, porque eu só separei as figuras que estão no edital da prova. Então, por exemplo, se lá no edital da prova não está falando sobre catacrese, para que você vai estudar catacrese? Tá? Então, preste atenção. Todas as figuras que eu estou trazendo aqui para vocês são as figuras que estão sendo cobradas no edital da prova. Depois você vai lá e olha o edital de novo e veja. Se tiver catacrese, a gente volta e explica a catacrese, mas eu acho que não tem, tá bom? Então, eu copiei e colei tudo que estava lá no edital. Copiei e colei, ó, caiu isso, está na ordem. Se você pegar o meu material, faz um recapitulation depois, tá? Quando você pegar o meu material, você vai ver que eu escrevi na ordem do edital da prova. Aqui, ó, o edital. Tá na ordem, ó. Sinonímia veio primeiro, depois antonímia, depois ambiguidade, depois polissemia. Nós estamos aqui, ó, indo para a última, personificação, ó. Depois tem hipérbole, antítese, paradoxo, eufemia. Eu tô na ordem, eu tô seguindo a ordem do edital. Então, se não tem outra pergunta, não tem outra figura, foge disso, tá? O meu material está na ordem do edital. Eu só faço tudo que é a ordem do edital. Tá bom? Porque tem gente que quer confundir a cabeça do estudante. Tem professor que quer dizer todas as 20 cacetadas figuras de linguagem que existem. Não! Eu não vou te ensinar o que não está no edital. Para quê? Para você ficar confuso? Porque tem tanta figura de linguagem, meu amor, mas tanta que Deus me livre de falar de todas elas agora. Eu só estou falando as que estão no edital da prova, tá? Não, meu material não é fonte e vozes da minha cabeça, é fonte e vozes do edital, tá bom? Então vamos lá. Hipérbole. A hipérbole é exagero. É a mais fácil de todas, não tem muito o que falar dela. É exagerar propositalmente, tá bom? Então, olha o exemplo. Desde então, minha mãe nunca mais ficaria sozinha. Isso é uma expressão. Nunca mais ficaria sozinha significa que ela nunca mais iria ficar sozinha? Nunca mais, para sempre, para todo sempre, amém? Não. Mas esse nunca mais é um exagero.
Por quê? Porque eu estou intensificando a situação emocional da dona Eunice. Então, nunca mais ficaria sozinha não significa literalmente que ela nunca mais ficaria sem ninguém. Mas é uma situação emocional. Então, isso é a hipérbole, tá bom? É isso. Tô adiantando cada hora, tá? Antítese. Antítese eu vou explicar junto com paradoxo, porque é a seguinte, ó. A 5 é antítese, a 6 é paradoxo, tá? Antítese. Antítese são palavras opostas, termos opostos, tá? Então, não confunda com paradoxo, porque o paradoxo não é palavra oposta, mas sim ideias opostas que se contradizem. Então, vamos por exemplo, tá? Olha o exemplo aqui. Ficar ao seu lado é como ficar ao lado de um bebê, mas não é. Ela está lá, mas não está. Como que a pessoa está lá e não está? Aqui, gente, na minha concepção, são ideias opostas simultâneas. Mas elas se encaixariam muito mais como paradoxo. Só que eu não achei palavras opostas no material. Tipo, o que seria antítese? Triste e feliz. Alto, baixo, gordo, magro. São palavras opostas. E isso é antítese. Agora, paradoxo a gente tem bastante, né? O paradoxo também é conhecido como oxímoro. O que é o oxímoro? A mesma coisa, paradoxo, é só uma palavra bonita diferente, tá? Ambas, tanto a antítese quanto o paradoxo, são figuras de pensamento. E elas servem para contrastar uma ideia. Olha o exemplo aí. Quem tem Alzheimer em estado avançado está lá, mas não está. Ou está lá ou não está? Então, está lá e não está são antíteses, que são ideias, ali são palavras opostas. Está e não está. Está, não está, antítese. Só que olha o que está grifado aí. É a pessoa, mas não é. Eu estou contradizendo. Como que pode ser a pessoa e não ser a pessoa? Não faz sentido. Então, o paradoxo não está só no campo da ideia de oposição. Elas estão uma ideia de oposição que se contradiz. Né? Então, se você se contradisse ali na ideia, isso é paradoxo e não antítese. Então, a análise que a gente fala, né, do paradoxo é que é uma contradição profunda. E nesse fragmento é um efeito filosófico. Então, tem muito mais no texto do Marcelo paradoxo do que antítese. Tá? Porque o paradoxo, ele se contradiz e se anula. Né? Uma coisa vai anular o que você falou antes. Tá bom? Então, acho que fica mais claro te dizer assim, antítese, palavras opostas, tipo triste e feliz. Palavras opostas. Paradoxo. Paradoxos são palavras opostas que se contradizem. Uma coisa vai anular a outra, tá? Então, para ser um paradoxo, tem que anular o que você falou antes. Então, ó, é a pessoa, tá grifado aí, ó. É a pessoa, mas não é. Então, eu anulei. Se é a pessoa, é a pessoa. Como pode não ser a pessoa? Então, a ideia seguinte, o mais não é, anulou o que eu falei antes. Contradisse o que eu falei antes. Então, isso é paradoxo. Tá bom? Deixa eu adiantar aqui cada hora que tá. Eu vou ter que correr. Eufemismo. Eufemismo é suavização de termos, é atenuar uma ideia. Olha o trechinho. A senhora sabe por que está aqui? Quando, né, o médico pergunta. Por quê? O médico não, o juiz. Porque estou velha e preciso que cuidem de mim. Aqui, na verdade, o velha nem acaba sendo eufemismo, né? Mas eu associei a ideia de velha à doença, né? Porque eu estou doente, então, para ela não dizer, olha, eu estou doente, ela disse que está velha. Então, velha é uma palavra que é um eufemismo, porque eu estou atenuando, suavizando o termo doença, né? Para ela não dizer, olha, eu estou doente, eu preciso de alguém que cuide de mim, ela diz, eu estou velha. O eufemismo é suavização de termos, né? É uma linguagem pertence à linguagem coloquial. Então, a gente faz muito uso do eufemismo, né? Ah, o fulano morreu. Eu não vou falar fulano morreu. Fulano bateu as botas, fulano virou estrelinha.
Isso é eufemismo, é quando você suaviza uma ideia, tá? Ironia. Ironia é uma ideia que vai dar ênfase a um discurso, né? E geralmente a gente acaba usando a ironia para fazer uma crítica, né? Para fazer um deboche. Então, olha o exemplo aqui. Não vou ler o trecho todo por causa da hora que eu estou indo mais rápido, tá? Comentei para quebrar o gelo, o que era impossível, alguém lutar com aquele uniforme ridículo, né? Sem contar o pesado capacete. Aqui o Marcelo está falando do momento em que ele esteve próximo a pessoas influentes lá, o juiz de família, enfim. Então aqui a gente tem uma análise de que a ironia, né, o narrador ele chama o uniforme de ridículo dentro de um ambiente em que exige um respeito. Então, espera-se, né, que ele fosse fazer o contrário, que ele fosse disfarçar, mas ele não disfarça, então ele acaba sendo irônico, né? Mas, gente, a ironia, ela também está em outro campo, né? A ironia é tipo assim, meu celular, ele caiu no chão, e quebrou. Aí eu falo, nossa, que bacana, meu celular quebrou. Ninguém vai achar bacana um celular cair no chão e quebrar, né? Mas se eu falo, ai, que bacana, meu celular caiu no chão e quebrou, né? Então, isso é ironia. E o Marcelo faz muito uso de ironia no sentido de deboche, né? Para dar a opinião dele, principalmente na parte da ditadura. Então, fica de olho na parte da ditadura que você vai ver esse deboche, essa ironia. Agora, gente, vem rapidinho, mas muito rápido que eu vou correr. Acompanha aqui comigo, porque a gente perdeu uns 10, 15 minutinhos de aula aí falando sobre as informações, né? Então, acabei atrasando um pouquinho a minha aula de hoje. O outro assunto é recurso estilístico, né? Foram 2 assuntos selecionados lá no pessoal do Compacto. Então, eu vou falar, gente, para vocês não ficarem perdidos, eu vou tentar ser rápida, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: no Pré-UERJ de Maricá, nas aulas que são abertas no YouTube, eu vou voltar, eu prometo que eu vou voltar nesse assunto aqui, recursos estilísticos, tá? E eu vou fazer com bastante calma esse tema para a gente poder trabalhar com vocês aqui todo o nosso edital. Então, eu só vou passar aqui bem rapidinho para ninguém ficar com o material incompleto, mas eu vou tentar fazer algumas questões hoje aqui, tá bom? Seleção e combinação de palavras. O que é selecionar e combinar? Todo mundo sabe o que é selecionar. Selecionar é escolher alguma coisa. E combinar é fazer um sentido. Então, isso está dentro do campo semântico ainda, tá? Quando um professor, um autor, ele seleciona palavras para um determinado contexto, a ideia dele é trazer ritmo, trazer um efeito de sentido. Então, tudo isso está dentro do campo semântico, tá? Olha aqui o trechinho. As primeiras lembranças que guardamos para o resto da vida são as de quando temos 3 ou 4 anos. E a cada ano que passa, viram mais e mais lembranças, que serão guardadas 5, 6, 7, e que se tornam as primeiras lembranças mais fortes do esquecimento, e que serão cobertas por novas experiências, que se acumulam, 8, 9, 10. Se vocês observarem esse trecho, o Marcelo fez uma seleção de palavras. E essa seleção, ela é uma seleção pensada, né? Qual foi a seleção que ele fez? Ele fez uma repetição de palavras. Ele escolheu repetir, ó, se acumulam, se acumulam, se acumulam. E essa escolha, ela é uma escolha consciente da construção textual. O que eu tenho aqui? Eu tenho repetição do verbo, repetição de palavras e ausência de variação. Não é porque ele é burro e não sabe escrever ou não teve ideia para escrever, mas é porque aquilo foi proposital para a escolha do texto. Por quê? Porque aquilo cria ritmo, aquilo transmite a ideia da continuidade infinita, aquilo simula o funcionamento da memória, é uma forma de reproduzir o conteúdo. Então, quando a gente está falando de recurso estilístico, seleção e combinação de palavras, é nesse sentido da interpretação. São as escolhas que o autor faz dentro do trecho para poder trazer sentido. Tá bom? Outra forma de recurso estilístico são chamadas de formas de vocábulo. Por exemplo, aqui ele fala assim:
Muitas vezes ela presta atenção no que dizemos, a mãe dele. Às vezes solta uma frase picotada que faz sentido ou não faz. E pretendemos que faça. Por vezes ela repete irritada. Blá, 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 blá. Essa seleção, né, do blá, 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 é uma seleção de forma de vocábulo que tem a seguinte ideia. A ideia de construir repetição sonora. Então, ali, eu poderia fazer uma pergunta e te perguntar assim, qual é a figura de linguagem estabelecida nesse enunciado? A figura ali é onomatopeia, né? Que é a escrita de um som. Blá, 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 blá. Mas isso se a pergunta fosse sobre figura de linguagem. Mas se a pergunta for sobre formação de sentido, né? O que você faria? Você responderia que aquilo é uma forma de vocábulo escolhida para trazer, né, uma associação sonora. Então, qual é a função ali? É representar uma fala vazia, né? Uma fala que a dona Eunice não estava conseguindo organizar. Então, esse blá, 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 a função dele é reproduzir uma fala vazia. Ou reduzir uma linguagem, uma comunicação a um ruído, a um som. E qual é o efeito de sentido, se a pergunta fosse qual é o efeito de sentido trazido pelo blá, 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 blá? É mostrar uma perda de significado. É traduzir a percepção da personagem. Ou seja, a linguagem aqui, nesse sentido, ela deixa de apenas ter o sentido primário. Qual é o sentido primário da linguagem? É comunicar. Mas aqui eu não tenho uma comunicação, porque eu tenho blá, 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 blá. Então, essa linguagem, ela deixa de trazer o papel inicial, que é comunicar, e transmite uma ideia sonora. Então, ela vira som. E já trazendo esse mesmo exemplo, a gente também pode ter os efeitos sonoros. Tudo isso que eu estou falando para vocês é recurso estilístico. Né? Outro recurso estilístico muito importante, gente, essa parte da aula é muito importante. Para o que você está fazendo e preste atenção aqui comigo. Eu prometo que eu vou tentar ser rápida, mas foca aqui porque isso cai demais na UERJ, tá? É muito importante. A Mariana falou aí, ó, é a parte mais fácil de ver quando a senhora explica. Muito obrigada, Mari. É porque realmente eu preciso que você preste atenção agora, tá? Outro recurso estilístico, a UERJ faz muita pergunta sobre recurso estilístico. Eu tenho o efeito sonoro. Lá em cima, eu falei que a UERJ poderia te perguntar sobre figura de linguagem. Aí, qual seria? Onomatopeia. Mas eu também posso ter um efeito sonoro. Olha esse exemplo aqui. Você é meu amigo, coração. Quem está feliz, bata palmas. É recompensador. Do fascinante interruptor que acende e apaga a luz. O mundo dos vários botões ao redor, em que passam aviões no céu. E há tomadas, o papel rasga. A impressora cospe papel. A gaveta abre e fecha. E há gavetas para todo lado. De ligar a televisão, de chamar o elevador, das teclas do computador, do controle remoto, etc. Então, o que eu quero que vocês observem aqui nesse trecho? Que eu tenho muito de efeito sonoro aqui. Essa escolha vocabular, esse recurso estilístico, é a repetição que cria ritmo, que cria musicalidade no texto. Lembra que eu falei que o Marcelo ele consegue trazer muitas emoções para a gente? Ele consegue, ao mesmo tempo, fazer uma parte super triste, chata, angustiante, com ansiedade, que é a parte lá da ditadura, mas em vários outros momentos do texto ele consegue trazer para a gente musicalidade, ritmo. Então, a imitação dessa ação mecânica de abrir e fechar uma gaveta, de teclar no computador, no celular, de ligar a televisão, isso é reprodução de movimento contínuo. Qual é o efeito de sentido que isso produz no texto? Aproximar a linguagem de uma experiência sensorial. É muito importante isso para a gente perceber, que quando ele vai explicando a impressora cuspindo o papel, rasgando o papel, abrindo e fechando uma gaveta,
Isso é uma experiência, ó, sonora, mas que está aqui no tato, no olfato, no paladar, na audição, na visão, nos 5 sentidos humanos. Então, esses efeitos sonoros são recursos estilísticos, tá? Quarto recurso estilístico que nós temos aqui: imagens, linguagem imagética. Olha outro exemplo que temos imagens que a gente consegue visualizar no texto. Olha aqui, é o texto que a gente falou sobre o rio. Lembra que ele faz muita associação com água, com rio, o pensamento é inundado, é uma enchente. O Marcelo gosta disso, né? Olha esse trecho aqui. Olhou para nós como se estivesse sendo arrastada pela correnteza para o vazio do oceano. Iria se afogar, afogar-se no esquecimento. Olha essa expressão, gente. Arrastada pela correnteza. Aqui, se eu fosse fazer uma pergunta sobre figura de linguagem, qual figura de linguagem vocês enxergam nessa frase? Arrastada pela correnteza. Vitor tá rápido, Letícia também. É uma metáfora. Então, o que eu quero que vocês percebam, tá? Que dentro da relação semântica, se eu fosse fazer uma pergunta sobre figura de linguagem, seria uma metáfora. Mas eu estou falando sobre recurso do estilo do texto, recurso estilístico. Então, se eu estou fazendo recurso estilístico, significa dizer que aqui eu tenho uma imagem sendo projetada. Eu consigo visualizar uma pessoa sendo arrastada por uma correnteza. E o que isso cria para a gente no texto? A análise que eu faço é que a linguagem aqui ela é imagética. Ela cria representações mentais que são coisas vividas, né? E vívidas também. A gente consegue visualizar. Então, o movimento é ser arrastada. Qual é o espaço físico? É o oceano. Qual é a intensidade que esse espaço físico tem? É a correnteza. Então, se eu fosse fazer uma pergunta de recurso estilístico aqui e te perguntasse qual é o efeito de sentido produzido nesse trecho? O efeito de sentido é transformação do estado psicológico numa cena visual. Isso gera empatia no leitor. Eu consigo ver o desespero. Vocês conseguem visualizar o desespero de uma pessoa, né, sendo arrastada por uma correnteza, se afogando? Eu consigo ver isso. O nome disso, gente, é recurso estilístico, imagético. Isso está no edital. E sim, Sofia, temos uma tipologia textual descritiva, né? Aliás, Sofia, em todos os trechos de tipologia descritiva, a gente tem figuras imagéticas, né? Porque a gente consegue imaginar ali uma linguagem, uma cena, né? Então, isso é muito comum, é um recurso do texto mesmo, tá bom? Atentem-se para isso, isso é muito importante, porque em vários momentos do texto do Marcelo, vocês conseguem ver claramente a linguagem imagética, tá? Que é a imagem. Quinto recurso estilístico, variabilidade linguística. É o trecho, aquele trecho que a gente fala, né? Meu filho, não faz um acordo, não vale a pena ficar brigando. O trecho que eu falei lá em cima, né? Sobre quando bateram no carro do Marcelo lá em Turiaçu, e a mãe foi lá como advogada defender ele, falar, meu filho, fica calma, deixa que eu resolvo isso aqui. Esse BO aqui não é teu. O que é o recurso linguístico de variabilidade linguística? O que é variabilidade linguística? É a variação da língua. Né? Então, qual é o objetivo? A gente tem uma estrutura simples, um tom coloquial, uma marca de oralidade, né? E o efeito de sentido que isso produz, o recurso estilístico que é usado na variabilidade linguística, que é quando ele está falando de uma coisa na linguagem culta. Daqui a pouco ele mete ali uma linguagem coloquial, totalmente informal. Qual é o efeito de sentido disso? É aproximar o narrador, que é o Marcelo, a você, leitor. Ele vai humanizar esse personagem, trazer relação de verossimilhança, que eu vou falar isso em uma das minhas próximas aulas. Então, aqui, o recurso estilístico é trazer, através da variabilidade linguística, que é o não vale a pena ficar brigando, que é algo totalmente informal, né, para uma realidade. É o efeito de sentido.
Galerinha, chegamos ao finzinho da aula. Se vocês me permitirem, eu vou fazer rapidinho algumas questõezinhas. Dá para a gente fazer? Eu tenho ainda 6 minutinhos. Vocês conseguem ficar na live? Não sai, não. Vamos lá. Então, recapitulando a nossa aula, nós trabalhamos aqui 2 assuntos. Relação semântica, que são os efeitos ali das figuras de linguagem, e trabalhamos os efeitos de sentido dentro do recurso linguístico. Qual é o resumo do resumo dessa aula de hoje? É que todos os recursos que nós trabalhamos, eles produzem efeitos articulados. No plano cognitivo, ó, a gente está vendo a fragmentação da memória. Quando o Marcelo produz o plano emocional dele, ele está fazendo o quê? Gerando empatia, angústia e identificação com você. E quando a gente está falando do plano estético do Marcelo nesse livro, eu estou transformando a experiência dele, que é pessoal, em literatura. Então, isso aqui é o resumo do resumo sobre todas as perguntas que possam aparecer para vocês de efeito de sentido. Tá? Então, a partir disso, agora vamos fazer aí as questõezinhas, tá? Texto base para a gente responder as perguntas de 1 a 10. Se eu não conseguir responder todas as perguntas, eu vou deixar que vocês façam para casa e depois vocês põem no grupo quantas questões das 10 vocês acertaram. Tá bom? Trechinho, então. Meu pai, um dos homens mais simpáticos e risonhos que Calado conheceu, morria por decreto, graças à lei dos desaparecidos. 25 anos depois de ter morrido por tortura. Então, ó, a gente sabe nessa parte, né, que o Marcelo fala da morte do pai dele, que ele só pôde ser morto, depois, lá de 1995, que é quando a gente tem a lei dos desaparecidos políticos, tá? Então, antes disso, a gente não tinha ali a morte do pai dele. Na calçada, avistávamos a Baixada, o Parque Dom Pedro, o que restou do parque. O Brás, bairro em que ela nasceu, o que restou dele. Ela ergueu o atestado de óbito, está falando da mãe dele, tá? Dona Eunice ergueu o atestado de óbito para a imprensa como se fosse um troféu. E foi naquele momento em que descobri. Ali estava a verdadeira heroína da nossa família. Isso aqui é muito importante, esse trecho, tá, gente? Sobre ela que nós, escritores, devíamos escrever. Então, quando a Dona Eunice levanta lá, ó, aqui, ó, atestado de óbito do meu marido. É ela que lutou para que a lei dos desaparecidos acontecesse. Por isso a importância da Dona Eunice nesse livro. Minha mãe esteve na capa de todos os jornais no dia seguinte, com o atestado de óbito erguido, alegre. Uma batalha foi vencida. V de vitória. Ela nunca faria uma cara triste. Bem que tentaram. Por anos, fotógrafos nos queriam tristes nas fotos. Mas nós tivemos a nossa guerra fria contra o pieguismo da imprensa. Com o tempo, aprendemos a selecionar qual órgão evitar e como nós deveríamos nos portar. Éramos a família vítima da ditadura. Apesar de preferirmos a legenda, uma das muitas famílias vítimas de muitas ditaduras. Não faríamos o papelão de sairmos tristes nas fotos. Nosso inimigo não iria nos derrubar. Família Rubens Paiva não chora na frente das câmeras, não faz cara de coitada. 31 não se faz de vítima e não é revanchista. Trocou o comando contínuo em pé e na luta. A família Rubens Paiva não é a vítima da ditadura. O país é que é. O crime foi contra a humanidade e não contra a família Rubens Paiva. Precisamos estar saudáveis, bronzeados para a contraofensiva. Angústia, lágrimas, ódio, apenas entre 4 paredes. Foi a minha mãe quem ditou o tom, ela quem nos ensinou. E durante toda a vida, se um entrevistador me perguntasse sobre o meu pai, eu respondia imaginando como a minha mãe responderia. Esse trecho é top demais, é lindo demais, é assim, arrepia. Arrepiou em você esse trecho? Porque toda vez que eu leio, eu me arrepio.
E eu tenho que ler com esse tom que eu li. É diferente do tom que eu leio do Pitititico. Ele muda o tom. Isso é recurso estilístico do Marcelo. Então, leia na malícia literária, na malícia da Profitame. Bora para a pergunta? Rapidinho agora? Agora vai ser assim, a Vera. Meu pai morria por decreto 25 anos depois de ter morrido por tortura. A construção desse trecho produz um efeito de oposição semântica, oposição de sentido entre A, B, C ou D. Leia as alternativas e me responda agora. Ficaram na dúvida, hein? Inicialmente ficaram na dúvida. Resposta. Letra B. Reconhecimento legal e violência histórica, tá? Morrer em dois sentidos. Morrer no sentido físico e morrer no sentido jurídico, tá? Então, ó, presta atenção. Isso aí, a A tá invertida. Perfeito, Juan. Tá ligado. Isso é pegadinha do malandro. Questão 2. Morria por decreto, ainda no mesmo trecho. O verbo morrer, nesse contexto, evidencia polissemia. Lembra da polissemia? Duplo sentido? Mais sentidos, ó? Mais sentidos? Por que que o verbo morrer evidencia polissemia nesse trecho? E aí? Agora fica fácil demais, cara. É isso. Vocês estão vendo porque eu gosto de primeiro fazer a aula, explicar tudo e depois fazer as questões? O final que fica o sabor? Porque aí fica muito fácil. Você vai entender de cara. Você vai achar agora todas as questões ridículas. Porque você agora já está na malícia literária, na malícia da Profitame. Então, ó, letra B, morrer. Por quê? Porque morrer tem dois sentidos, né? O sentido ali físico, né? E o sentido jurídico que a gente está vendo aí. Beleza? Questão 3. O Brás, que é o bairro em que ela nasceu, ou o que restou dele, a expressão o que restou dele apresenta ambiguidade porque pode se referir ao quê? Qual é a ambiguidade que a gente vê nessa ideia do bairro, o que sobrou do bairro? E aí? Ih, ficaram na dúvida essa, hein? A ou D, gente? Então, letra A, porque pode retomar tanto o parque, né, que a gente falou lá anteriormente, quanto também pode trazer a ideia do bairro, né? Porque lembra que fala o que restou dele ou o que restou dele duas vezes? Volta no texto e você vai ver o fragmento. Então, a ambiguidade está nesse sentido aí, tá? Porque pode tanto retomar o parque quanto o bairro do Brás, do que sobrou dele. Beleza? Questão 4. Angústia, lágrimas, ódio, apenas entre quatro paredes. Os termos destacados aí, angústia, lágrimas, ódio, né? Organizam-se no mesmo campo semântico, na mesma ideia semântica. Por quê? Por que que a gente tem a mesma ideia semântica de angústia, lágrimas e ódio? E aí, questão 4. Caraca, você ficou hard agora, hein? Letra D, perfeito, expressam estados emocionais intensos, porque todos os termos pertencem ao mesmo campo emocional. E esse campo emocional é um campo negativo, tá? Angústia, lágrima, ódio, então tudo a mesma ideia de tristeza, né? De sentido de tristeza. Questão 5. Não faríamos o papelão de sairmos tristes nas fotos. O efeito de sentido do trecho depende da oposição implícita entre o quê? Letra A, B, C ou D? E aí? O que vocês marcariam? Ana Carolina, fecha seu microfone, por gentileza. Obrigada. E aí? Questão 5. O que vocês estão colocando? Letra A, muito bem. É a ideia de que é a tristeza pública, né? Que todo mundo queria ver eles tristes, versus a força que eles estavam ali exibindo, né? Então, é a oposição entre mostrar tristeza e demonstrar força. Então, mostrar tristeza e demonstrar força. Essa é a relação de sentido da questão
5. Tá vendo como é que quando a gente lê o texto com mais ênfase, com gosto, né? Com a malícia literária, com a interpretação à ponta da língua, você consegue pegar todas as questões e pum, é isso? Sem ficar voltando no texto da hora? Isso aí. Questão 6. Continua em pé na luta. A expressão em pé na luta, não é em pé de verdade, né? Pé na luta. Assume valor polissêmico, ou seja, de polissemia, por quê? Questão 6. Por que eu tenho valor polissêmico? A, B, C ou D? Arrasaram. Letra C, muito bem. Porque em pé é o sentido literal, posição. Só que aqui a gente está falando no sentido figurado. E qual é o sentido figurado de em pé? É resistência, né? Eu estou resistindo simbolicamente. Então, eu tenho, ao mesmo tempo, eu estou em pé fisicamente, mas ao mesmo tempo eu estou resistindo simbolicamente. Então, ó, em pé, olha a polissemia no em pé na luta. Questão 7. Nosso inimigo não iria nos derrubar. A ambiguidade do termo inimigo decorre do quê? A, B, C ou D? Questão 7. Rapidinho que a gente está acabando. Vocês estão aguentando comigo aqui até o final, né? Vocês estão me aguentando. E aí? Questão 7. Ih, ficaram na dúvida essa, hein? Letra A. Da ausência da referência explícita, permitindo múltiplas interpretações. Por que é a 7, letra A? O inimigo, né? Esse inimigo aí, ele pode ser a ditadura, mas ele também pode ser a imprensa. Pensou na imprensa? Porque não é só os militares que causaram mal à família Paiva. A imprensa também queria vê-los ali, né? Derrubados, tristes, acabados. Então, ó, olha que pegadinha gostosa essa questão 7, hein? Não se ligou, né? Mas tem uma ambiguidade aí, ó, múltipla interpretação. Questão 8. Guerra Fria contra o pieguismo da imprensa. A expressão Guerra Fria estabelece a relação semântica com quem? Guerra Fria, vou levantar aqui. Guerra Fria, qual é a relação semântica? Qual é o campo de sentido ali? Número 8. Muito que bem, acertaram. Letra B, disputa indireta e estratégica. Essa Guerra Fria é um conflito interno, sem um confronto direto, né? Então, quem estuda lá na aula de história, né, o que foi a Guerra Fria, é o mesmo sentido, tá? Que está sendo usado aqui. Que é uma batalha que, de fato, não acontece preto no branco, mas acontece internamente, é indireto. Né? Então, número 8, letra B. Tá acabando, falta 2, aguenta aí. Questão 9. Não faz cara de coitada, não se faz de vítima. As expressões cara de coitada e se faz de vítima aproximam-se semanticamente. Por quê? Qual o sentido aí? Semântico. Ó, sentido de novo, relação de sentido. Número 9. Arrasaram. Letra C, galera! Expressam atitudes de autopiedade, né? Então, essa atitude aí que ambas expressam autopiedade e vitimização. A gente não tá nem aí. Dona Eunice, ó. Dona Eunice é braba demais, rapaz. Maravilhosa. Diva. Questão 10 para acabar, hein? Aguenta aí. Alegre. Uma batalha foi vencida. A associação entre alegre e a palavra batalha produz efeito de contraste, ó. Contraste. Por quê? A, B, C ou D? Muito bem, quem está esperto aí relacionou a emoção positiva com a questão do conflito. Então, a alegria está ligada a um contexto de luta. Né? A alegria aqui para a dona Eunice é a resistência, a luta dela de não desistir em nenhum momento ali da tentativa de conseguir, né, o reconhecimento da lei. Então, acabamos aqui as questõezinhas. Eu quero agradecer quem ficou comigo até o final. Dizer para vocês que ainda tem ali o meu e-book, tá?
disponível para você, está no link do meu Instagram, está no material aí, ó, clica no material que você vai ter acesso a ele. Comprem esse simulado, ele é maravilhoso, é mais questão para você treinar, são questões mais aprofundadas. Se vocês gostaram da minha aula, né, bota lá um comentário, eu fico muito feliz, né, quando eu sou ali, influencio a vocês a continuarem, eu quero ser essa pessoa, essa referência para vocês continuarem, não desistirem. Conta comigo, tá? Porque a gente vai se agarrar aqui essa semana todinha, juntos até o final, porque juntos nós somos mais fortes. Nós vamos conseguir chegar ao conceito A, então não desista. Obrigada por você ter ficado até essa aula. Obrigada pela participação de todos que estão aqui, estão falando no chat. Tá, o link aí do simulado está disponível. E temos aula segunda-feira. Não esqueçam, mais exercícios segunda-feira, tá? E só o último recado antes de eu sair. Claro, quem está preocupado ali, quer realmente conceituar e vai lutar por isso, eu também tenho um curso de redação, tá? Intensivo, particular. Se vocês quiserem mais informações, me chama no Instagram, tem lá todas as indicações. Eu estou fechando uma turma, vai começar agora quarta-feira, dia 6 de maio. É uma turma de intensivo de redação. Além das aulas do ProErd gratuitas, eu tenho um curso intensivo. Esse curso é meu, é particular, então se você quiser me chama, que eu vou te dar todas as explicações sobre ele, tá? E aí tem uma semana ali, toda semana tem redação, tá? É intensivo mesmo, é pauleira, é para não te dar descanso. Toda semana tem tema, toda semana tem redação, tá bom? Então, conto com vocês, me procurem. Até segunda, bom descanso, fiquem com Deus. Tchau, tchau.